Olá, gente, tudo bem? Nós vamos trabalhar hoje o texto Os bebês interrogam o currículo As múltiplas linguagens na creche. E por que nós vamos trabalhar esse texto? Está lá no edital de vários concursos e também do edital aí de Carapicuíba. E a ideia, a gente faz uma leitura comentada, que eu chamo de leitura turbinada, né, do texto, e depois eu coloco um simulado lá para a gente falar sobre as questões, tá? Então vamos lá. Gente, quem puder, compartilhe, curta, né? Sempre que você comenta, compartilha, curta, você ajuda a manter o canal, ajuda a gente a divulgar, tá bom? Olha aqui, ó, os bebês interrogam o currículo e as múltiplas linguagens na creche. Deixa eu só aumentar aqui o texto para ficar melhor, né? Para vocês enxergarem aqui, pronto. É um texto de Sandra Regina e Maria Carmen, tá? Importantíssimo, gente. Você que está com dificuldade de tempo para estudar, isso aqui é central, ó, porque aqui você vai entender qual é a ideia do texto. E qual é a ideia desse texto, desse resumo, né? É falar sobre o cotidiano das escolas de educação infantil e vai falar das propostas curriculares na creche, na especificidade da creche. E aí ele coloca, se concretizam através de 3 modalidades. Então aqui, gente, ó, já pode vir pergunta, então você já tem que estar atento. Quais são essas modalidades? Essas modalidades apontam para pedagogias adultocêntricas e escolarizadas, nas quais os bebês não são reconhecidos como seres linguageiros, ativos e interativos em suas primeiras aprendizagens de convivência no mundo, no e com o mundo. Então, o resumo, gente, você consegue captar aquela ideia central do texto. E aqui o que ele vai falar? Sobre o currículo na creche. E aqui colocar os problemas, né? Quando a gente faz um currículo que não é adequado para as crianças de creches, né? Ela chama de escolarizadas, adultocêntricas, que não consideram a criança, tá? O poder delas de aprender e apropriar-se dos significados através da inserção gradual em um conjunto de relações e processos constitui um sistema de sentido. A função docente como coprodutora do currículo efetiva-se na construção de um espaço educacional que favoreça, através da interlocução com as crianças e as famílias, experiências nas diferentes linguagens e práticas culturais da comunidade. Os bebês em seu humano poder de interagir interrogam esses modelos curriculares ao afirmarem nas suas ações cotidianas a intersecção do lúdico com o cognitivo nas diferentes linguagens, a conciliação entre imaginação e raciocínio, corpo e pensamento, movimento e mundo em seus processos corporais de aprender a operar a linguagens e narrativas. Então, gente, o texto vai trabalhar a questão do currículo na creche, mostrando que o bebê, que é a criança em idade de creche de 0 a 3 anos, também é um ser que tem lá suas vontades, seus desejos, que também interage, que também aprende, mas também ensina. E é isso, essa visão que ela quer mudar daquela creche, quer mudar não, quer fazer a reflexão daquela creche que apenas pensa no cuidar. E aí lembrem que está lá na lei que cuidar e educar são indissociáveis. Quando você cuida, você educa. Quando você educa, você cuida. Certo? Não esqueçam disso, porque isso cai demais no concurso. E aí nós vamos falar agora do texto em si. Né? Aqui aí começa com uma questão importante. O que significa ser professora de bebês? Olha aqui, já começa, né? Como se caracteriza o ofício de aluno em uma turma de berçário? O que se espera de uma ação pedagógica na creche? Como propor um currículo para crianças bem pequenas? Quais são as funções específicas de uma escola que atende bebês e crianças bem pequenas? Quais as estratégias consideradas adequadas ao trabalho pedagógico com crianças pequenas e quais possibilidades de conhecimento podem ser desencadeadas e promovidas na creche.
Então, gente, já começa aqui com uma série de questões, inclusive importantes para quem, né, vai prestar o concurso aí e vai trabalhar em creche, certo? Para você formalizar ali sua concepção de profissional, de professor de creche, né? Professor de educação básica ou professor de educação infantil, depende da cidade, eles colocam, cada um coloca um nome, né? Enfrentar as interrogações acima é constatar que as especificidades das características da faixa etária das crianças que frequentam a creche exigem conceber um outro tipo de estabelecimento educacional e, consequentemente, a revisão de conceitos naturalizados em nossa sociedade sobre a escola e a infância. E aí, gente, ele traz aqui a filósofa Hannah Arendt. Eu sempre confundo esse nome. Mas assim, que ela traz uma frase interessantíssima e brilhante, ó. O novo começo inerente a cada nascimento. Ou seja, cada criança, né, traz ali uma nova história, né? Cada nascimento é uma nova história. Isso é muito bonito, né? Pode-se fazer sentido no mundo porque o recém-chegado possui a capacidade de iniciar algo novo, isto é, de agir. E aqui é a concepção, gente, de bebê, de ser humano com direitos, com participação, como o bebê, como a criança pequena de 0 a 3 anos, como um sujeito de direitos, um sujeito que tem todo ali o seu modo de pensar, de ser, de viver, e que a gente não pode olhar ele como um ser que não participa, que não interage. Não, a criança é um ser de direitos, e é essa visão que a gente precisa, um pouco para tentar tirar essa visão só do cuidar, né? Que muitas a creche ao longo do tempo teve muito essa visão só do cuidar, né? Então olha só, em sua perspectiva, cada nascimento consigo a irrupção da imprevisibilidade e da irreversibilidade. Cada criança que nasce é um desafio, uma interrupção, uma interrogação, que traz ao trazer consigo outras possibilidades de agir, inclusive ser diferente, como conhecemos ou a concebemos a partir de nossa teoria. Nesse sentido, elas trazem questionamentos também à instituição educacional e ao currículo, ou seja, seres humanos novos nascem todos os dias, entram na escola, pessoas diferentes, pessoas novas que trazem novas ideias, novos modos de viver, e a escola não pode ficar estática a isso. Por isso que nós temos que fazer a reflexão sobre o currículo, né? E aí é importante esse texto, né, que traz essas reflexões da filósofa que ela faz com a gente, tá? Então vamos falar aqui das múltiplas linguagens dos bebês. Os seres humanos, ao nascerem, trazem como condições de sobrevivência a necessidade, o desejo de se relacionar, de se comunicar. E aí uma outra frase aqui, ó, nascer para Bernard Charlotte é penetrar nessa condição humana, entrar numa história, a história singular de um sujeito escrita na história maior da espécie humana, entrar em conjunto de relações e interações com outros. É aqui, gente, já vamos pensar que na creche é a interação, né, das crianças, a interação com o outro, essa vivência em sociedade que todos nós, ao nascermos, penetramos, como diz aqui Bernard Chalot, numa condição humana, aprendemos a ser humano, aprendemos a nos desenvolver, aprendemos a falar, aprendemos a comer, aprendemos o que é certo, o que é errado na nossa sociedade. Aprendemos tudo isso. O bebê já começa a aprender desde o nascimento, né? E aí é um processo de construção que vai se construindo ao longo da vida, tá? Os bebês interrogam o currículo, as múltiplas linguagens na creche. Por isso, para o autor, os bebês nascem submetidos à obrigação de aprenderem, de penetrarem em um conjunto de relações e processos que constituem
constitui um sistema de sentido. Ou seja, ao nascer o bebê vai entrar na sociedade, na nossa vida, e ele vai ter que aprender. Vai ter que aprender a falar, vai ter que aprender que certos comportamentos dele, né, causam alguns efeitos, né? Então ele vai ali aprendendo, né, que se constituindo enquanto ser humano. E eu tenho uma formação sociológica, né? Então existe, por exemplo, se eu pegasse um bebê e isolasse ele da sociedade, ele não aprenderia a ser humano, né? Por quê? Existem as várias histórias aí, né, das meninas lobo que foram adotadas por lobos na floresta e elas passaram a viver como lobos. Por quê? Nós precisamos do outro para aprender, precisamos interagir com os outros seres humanos. Se eu não ouvir ninguém falar, eu não vou aprender a falar, eu vou balbuciar alguma coisa, mas eu não vou entender os códigos, as linguagens, né? Então a gente aprende isso desde a mais tenra infância, que se elabora no próprio movimento através do qual eu me construo e sou construído pelos outros, né? Então, ao mesmo tempo que a gente aprende, a gente ensina e é um processo de diálogo ali permanente, certo? Por isso os bebês nascem falando, brincando e conversando com qualquer um através de múltiplas linguagens, do olhar, do gesto, do toque, né? Então, quando a gente está ali, o professor de creche está trocando ali está cuidando da criança ali, né? Está dando banho, está trocando uma fralda, tá brincando, está interagindo. Isso é um processo de cuidar e de educar, né? Tá cuidando e está educando, tá cuidando e está educando, né? Tá fazendo esse processo ali que é indissociável, tá? E aí, vemos aqui, ó, nessas perspectivas, as linguagens são aprendidas pelas crianças muito cedo nas interações que estabelecem com outras crianças e adultos. Esse processo de interação é importante para o aprendizado. Por isso, quando na educação infantil, na documentação aparece lá, trabalhar brincadeiras e interações, porque é fundamental esse aprendizado. Brincando se aprende, né? Se interage, interagindo se brinca e se aprende, e é esse processo de constituição. Além disso, as pessoas importantes para elas que as incluem, olhando em sua direção, esperando respostas, fazendo gestos e olhares específicos, tudo aquilo que envolve um bebê, né? Você sorri, o bebê sorri também, você brinca, o bebê chora porque está com fome. É todo um processo de comunicação, né? A criança se constitui apropriando-se de uma humanidade que lhe é exterior e é necessária a mediação do outro. Aqui, educação não é socialização de um ser que já não fosse social. O mundo é com ele, a sociedade já está presente. Ou seja, o bebê já nasce em sociedade, já nasce ali. Aqueles exemplos que eu dei não acontecem, né? Assim, normalmente a gente espera que não aconteça, que é isolar uma criança, né, da sociedade, não deixar ela ter contato, tá? Os bebês sabem muitas coisas que nós culturalmente não conseguimos ainda ver e compreender, e, portanto, reconhecer como um saber. As suas formas de interpretar, significar e comunicar emergem do corpo e acontecem através dos gestos, dos olhares, dos sorrisos, dos choros, enquanto movimentos expressivos e comunicativos anteriores à linguagem verbal que constituem, simultâneos à criação do campo de confiança, os primeiros canais de interação com o mundo e com os outros permanecendo em nós, em nosso corpo, de modo que estabelecemos nossas relações sociais, tá? Aquilo que eu estou falando, choro, sorriso, tudo isso, olhar, né, é comunicação da criança, aquela comunicação inicial que ela estabelece. Ao adulto, cumpre estar presente, observar, procurar dar sentido à linguagem da criança e responder adequadamente, pois esse diálogo só poderá ocorrer com a materialidade do corpo capaz de expressar desejos, gostos
e aflições. Então é a linguagem do bebê, é a linguagem da criança que ela está colocando ali, né, para todos, e que a gente vai ali tentando entender o que a criança quer nos falar, nos explicar, nos mostrar. E isso a gente só aprende, né, conhecendo, observando, estudando bastante, para que a gente possa ser um profissional cada vez mais competente, né? Então, ó, nesse caso, os bebês nos ensinam a reaprender outros modos de sentir, perceber e agir no mundo. É muito importante. A gente não só vai mediar, ensinar, cuidar, mas também a gente vai aprender muito com os bebês na sua visão de mundo, tá? As crianças pequenas, especialmente os bebês, têm um crescimento muito rápido. Do ponto de vista orgânico, as crianças no primeiro ano de vida realizam grandes descobertas através do movimento e das linguagens do corpo. Esse ritmo acelerado de aprendizagem, geralmente comum nas crianças, excetuando aquelas que apresentam algum transtorno de desenvolvimento, que podem, num ritmo mais lento ou de modo diferenciado, também aprenderem, apresenta diferenças que podem ser pessoais, individuais ou aquelas definidas como sociais e culturais. É claro, gente, tudo aquilo que nós estamos falando nessas últimas aulas, né? O desenvolvimento de uma criança realmente orgânico é muito grande, né? Assim, criança, em um ano ela cresce, ela se desenvolve, ela passa a usar palavras, né? Então esse desenvolvimento é acelerado, e aí a autora chama a atenção que pode ser mais lento em alguns casos, ou que a criança apresente algum transtorno de desenvolvimento, e isso precisa ser trabalhado. Agora, a gente conhece as crianças, né? As crianças vêm de mundos pessoais, individuais, sociais, culturais diferentes. Então a gente recebe crianças de várias formas, e como eu disse, né, às vezes o tratamento em casa é as formas de estímulo em casa são as formas culturais de lidar, né, com a sociedade são diferentes. Eu estou lendo um livro que chama Na Terra do Servo Branco, que fala da cultura chinesa e do período de formação ali, de transição, né, da China feudal, né, para uma China nacionalista e depois para a China comunista. Então, mostra as famílias, as crianças. Então, como que eles se relacionavam, como que eles cuidavam. Então, a mulher tinha um aspecto na sociedade chinesa, o homem outro. Existia aquela tradição de enfaixar os pés das mulheres, que provocava dores terríveis, para que o pé não crescesse, né? Para que a mulher tivesse o pé pequeno, porque ter o pé pequeno era bonito. Então, isso é uma questão cultural, que depois vai sendo rompida, enfim, transformada. Então, é isso que a gente fala. As crianças, que eu estou dando esse exemplo para dizer, as crianças vêm de culturas, sociedades, umas com mais estímulos, com mais recursos, outras com menos, enfim, são diferentes, né? Então, no cotidiano da creche existe uma riqueza de ações que não são validadas como aprendizagens culturais. O bebê é muito ágil, inventivo, né? É poderoso em sua capacidade de se organizar, autogerir, auto-administrar, escolher e tomar decisões para empreender ações e alcançar êxito nos resultados. Está muito famoso aí um vídeo da criança que pega a escada, né, um bebê de fralda ainda, coloca a escada, sobe para olhar a janela, né? Então, as crianças elas constroem ali vários conhecimentos, tá? Então, a ação autônoma escolhida, realizada pela criança, capacidade de movimentar-se, disposição para iniciativa nas relações com outros, interesse pelo mundo, prazer lúdico, surpreender-se com a imprevisibilidade dos acontecimentos gerados pelo movimento, é uma necessidade fundamental do ser humano desde o seu nascimento, né? Desde o seu nascimento. E aí, o que é isso? A busca da autonomia, né? Busca da autonomia.
que está sempre ali pela criança. E aí ela chama a atenção aqui, ó, que não é reconhecido e valorizado nos currículos para as crianças pequenas. Então é preciso, né, essa valorização dessa autonomia, tá? E aí aqui é o pelo contrário, elas são insistentemente desencorajadas a iniciar e organizar outro percurso e ir além do previsto pelo aluno. Muitas vezes não se pode trabalhar na educação você sendo um limitante da busca dessa autonomia. Então, crianças que têm muito potencial e por um excesso de proteção, um excesso de zelo, às vezes, elas são desencorajadas a tomarem algumas iniciativas que são importantes para a autonomia dela. E aí o texto vai falar aqui dos currículos em disputa, né? E aí vai traçar um pouco a história do currículo, e aí tem duas coisas importantes que podem aparecer de questões aqui, ó. As propostas curriculares que durante muitos anos pareciam dar conta das necessidades das escolas em seu objetivo de formação dos alunos passam a ser problematizadas a partir de duas questões. Então isso é uma parte importantíssima do texto, que merece você anotar aí, ó. A expansão da escola pública em sua obrigatoriedade para todas as crianças em suas diversidades e desigualdades em caráter global. Então o que acontece, gente? A gente expandiu a escola pública, né, para várias crianças, para todas as crianças. Na creche ainda não, né, a creche não é obrigatória, mas assim, o número de vagas em creche cresceu muito aí nas últimas décadas. Demais, né, cresceu bastante. Ainda é insuficiente? Sim, ainda é suficiente, mas nós tivemos um grande crescimento. E com isso, a inclusão de mais pessoas na creche. E isso é um desafio. Por quê? Muita gente usa aquele velho chavão de que a educação antigamente era melhor. Mas só que antigamente eram poucas crianças na escola e geralmente eram selecionadas. Hoje não. Hoje nós temos a obrigatoriedade do ensino de 4 a 17 anos, né? Da pré-escola até o ensino médio, da educação básica, então, e do ensino fundamental dos 6 aos 14. Então você tem um número muito, mas muito maior de pessoas na escola e isso impõe um desafio. E as transformações cada vez mais rápidas da sociedade moderna que desestabilizam os objetivos propostos ao sistema educacional. Ou seja, a sociedade muda muito rápido, se transforma de uma forma muito veloz, né? E a escola demora um pouco, ou diria muito, para responder a isso, né? Então, a gente precisa estar preparado aí para essas transformações, tá? E aí vem as primeiras críticas, né? Que aos currículos, né? As primeiras críticas aos currículos de orientação neomarxista, que via aquela sociedade reprodução das estruturas de classe da sociedade capitalista. Então, são as primeiras críticas aos currículos que emergem nas décadas de 60 e 70, e aí a autora vai citar muito, e aí vocês têm que marcar esses dois autores aqui, ó, Stenhouse e Goodson, né? Para pensar o currículo na perspectiva de encontro entre adultos e crianças na formação coletiva da creche. E aí ela vai usar muito essas ideias desses dois autores. E aí Stenhouse, né, um modelo curricular precisa estar baseado em processos. E aí é bom você marcar isso, né? Stenhouse, baseado em processos, no desenvolvimento de estratégias de ensino que não podem ser previamente determinadas, pois terão que ser elaboradas pelas professoras, pelos professores, a partir da reflexão da prática obtida no encontro com as crianças. Ou seja, eu preciso construir isso a partir do momento que eu começo, né, a conhecer aquela turma e refletir, né, sobre aquelas crianças. Então, um currículo, olha aqui, expressa uma concepção do que é o conhecimento
e uma concepção do processo educacional enquanto espaço de intercâmbio vital e cultural de pesquisa e também aperfeiçoamento dos professores. Então, Stenhouse, né, é importante você guardar essa concepção dele aqui, baseada em processos, no conhecimento, né, na reflexão da prática do encontro com... Perdão, gente. Não é Covid, tá? É alergia mesmo. Mas assim, nesse encontro que você tem com as crianças, né? Então, nessas estratégias que você vai construir. Então, é importante essa concepção que vai aparecer bastante. E aí eles colocam aqui, né? Neste modelo, a autonomia profissional é a base da qualidade educativa. Para tanto, exige um trabalho em colaboração, participativo de uma comunidade profissional. E supõe negociação de procedimentos para ampliar, avaliar e desenvolver proposta. A indagação torna-se instrumento principal da ação docente. Então, a indagação, né? Olha só como isso é importante, porque, né, o currículo e o desenvolvimento caminham juntos nessa medida que você vai fazendo essa reflexão, na medida que você vai encontrando ali novos desafios. E como o texto já começou, cada criança é um novo nascimento, cada criança é uma nova história, né? Então você precisa se apropriar dessas histórias para você buscar aí um trabalho de qualidade, tá? E aí vem o Goodson, né? Que compartilha a crítica aos parâmetros de prescrição, gerenciamento e controle curricular com foco na eficiência e na eficácia ao reivindicar a centralidade do envolvimento entre professores e alunos. E aí ele propõe uma mudança de currículo como prescrição para um currículo como narração de aprendizagem cognitiva prescrita para uma aprendizagem narrativa de gerenciamento da vida. Então vocês perceberam que tem duas ideias aí, né, de currículo colocadas pelas autoras, e certamente se cair alguma pergunta, ela pode estar envolvida aí entre esses dois autores aí, ó. E aí ela coloca aqui o Goodson. O sentido curricular encontra-se no aprendizado narrativo que ocorre durante a formulação e a manutenção contínua de uma história de vida. É o aprendizado que demanda modalidades diferentes de planejamento e pesquisa para compreender os processos de aprender que passam a relacionar-se com a necessidade e os interesses dos envolvidos no processo. Aqui, ó, para você guardar em síntese para o autor, localizar o aprendizado na construção de narrativas de vida é respeitar sua contextualização e sua história, dando sentido aos percursos individuais, estabelecendo significados sociais no espaço coletivo e institucional. Guarda isso aí como o central do pensamento do Goodson. Ou seja, nada diferente do que a gente vê em muitos autores aí, né? Que aqui a gente está falando especificamente da creche, de bebês, né? Então, cada bebê tem uma narrativa, cada bebê tem uma história. Respeitar essa história, o seu contexto, a sua cultura, como eu coloquei aqui, né? E dar sentido a esse percurso individual de cada um dentro desse espaço que é a creche, dentro desse espaço coletivo, dentro desse espaço que é institucional, que é um espaço de educação. E é uma outra coisa que precisa ficar muito bem claro, que a creche é um espaço de educação, tá? Isso a gente precisa deixar claro, inclusive, para o público, né? Para o público também, para as pessoas, né? Então, assim, o currículo ainda não chega aos estabelecimentos, não chegaram aos estabelecimentos que cuidam e educam os bebês, né? As instituições que atendem crianças com menos de 3 anos
recentemente se caracterizaram como escolares. Acabei de falar isso, ou seja, essa concepção de que a creche é educação, ela ainda é uma concepção que para muitos não está claro, né? Para muitos, inclusive para muitos pais. Então, a creche é sim, faz parte da educação básica, é da educação, ela não é de assistência social, tá? Ela é da educação, ela é um processo educativo, é um processo pedagógico, certo? Que trabalha sim de forma indissociável o cuidar e o educar, né? Então, tradicionalmente, ele fala aqui, né? A gente não tem o hábito de pensar essa questão da creche como um processo educacional. Muita gente não tem, mas é sim, e tem que ter uma proposta pedagógica. Aí ele vai falar assim, basicamente 3 modalidades. Olha aqui, pode cair também. Quando o texto coloca assim 3 modalidades curriculares, você preste atenção que isso aqui pode cair na prova. Olha os 3 modelos de curriculares da creche no Brasil. A listagem de ações educativas espelhadas no ensino fundamental, sustentada na fragmentação das áreas de conhecimento. Ou seja, trabalhar algo meio que parecido do ensino fundamental e espelhar isso na creche. Isso é inadequado, certo? Ações de vigilância ou aceleração do desenvolvimento infantil com base nas etapas evolutivas. Né? Então, também essa questão aí de estabelecer ali as etapas do desenvolvimento das crianças como se fosse uma coisa, né, fixa. Ações voltadas prioritariamente para o atendimento das necessidades básicas das crianças, ou seja, o foco apenas no cuidar. E aí ele critica, né? Porque essas 3 modalidades curriculares, elas são o quê? Adultocêntricas, higienistas e escolarizadoras. Isso você tem que guardar, né? Pedagogias adultocêntricas, centradas no adulto e não na criança, que é o principal objeto, o principal ator, né? O objeto foi feio agora. O principal ator da educação, então, se centra lá no adulto e não na criança. Higienistas, né? Preocupados só com cuidar, só com tomar conta, só com dar banho, só com o trocar fralda, sendo que todos esses elementos que eu acabei de citar são elementos também educativos, tá? E escolarizadoras, né? Vê a creche simplesmente como uma separação de tempos ali, enfim, sem maior adequação a essa idade, tá? Aí está aqui, ó, nas quais não há lugar para o reconhecimento dos bebês e das crianças pequenas como seres linguageiros, ativos e interativos. Ou seja, o não reconhecimento do bebê como um ser com direitos, né, com vontades, enfim, com uma linguagem que interage também, né, não como as pessoas olham o bebê como uma coisa que tem que cuidar só. Não, né? O bebê tem suas vontades também, tem seu... E esses currículos não se considerem suas primeiras aprendizagens de convivência no e com o mundo. São propostas que têm como característica a precisão advida de diferentes discursos, da psicologia, da medicina, da enfermagem ou do senso comum. Né? Então é o cuidar sem abordar aí a questão pedagógica dos estímulos, né? E já está provado por pesquisas que as crianças que frequentam a creche e são devidamente estimuladas, né, no cuidar, educar, elas têm um desenvolvimento escolar melhor do que aquelas que não frequentaram a creche, tá? Isso, claro, é no geral, né? Não é 100%, né? Mas todos que frequentam têm um desenvolvimento melhor. E aí ele fala Stenhouse e Goodson, né? Emerge como uma possibilidade produtiva para pensar um currículo para bebês em suas interações com o mundo, ao priorizar a função do docente como envolvimento colaborativo, narrativo do processo de interlocução para a construção de histórias de vidas compartilhadas, isto é, que afetam tanto a subjetividade do adulto quanto a do bebê.
Este caminho é uma possibilidade interessante, pois análises sobre currículos prescritivos apontam para a inviabilidade dos mesmos em uma sociedade líquida descrita por Bauman. Então, o que nós percebemos aqui no texto? Que ela vai defender essas duas perspectivas curriculares do Stenhouse e do Goodson. Portanto, quando você estuda, você tem que ter muito claro quais são elas, porque isso pode virar pergunta, né? Pode virar pergunta, e aí eu destacaria isso aqui, que pode aparecer como pergunta, né? E esse debate aqui que nós acabamos de fazer sobre esses currículos aqui que estão hoje no Brasil, né? No Brasil, e a proposta dela de substituição por esses currículos aqui. Trata-se, enfim, de aprender a pensar que é possível pensar a educação como acompanhamento, hospitalidade e acolhimento do outro em sua radical alteridade, conforme as palavras de Arendt, que a especificidade da educação é a natalidade, isto é, o fato de que no mundo hajam nascidos humanos. Aqui humano não se fabrica, tá? Nasce, não é a execução de um plano pré-determinado, mas o enigma de um começar. É bonito isso, é filosófico, porque a Hannah Arendt é uma filósofa, e é bonito pensar isso, né? O ser humano, ele não se fabrica. Por isso que a crítica a esses modelos de escolarização. O ser humano não é um objeto, né? Como eu quase falei aqui, né? O ser humano não é uma pecinha que você vai lá e fala assim, ó, aplica a receita de bolo. Na primeira hora você faz isso, na segunda hora você faz isso, na terceira hora você faz aquilo. O ser humano é um ser cheio de vontades, né? Cheio de estímulos. E aí a gente não fabrica, a gente nasce. E isso é bonito demais, né? Então a gente não tem um plano pré-determinado, mas a gente começa. E dependendo do nosso caminhar, a gente vai para tal lugar, mas se a gente também mudar o caminhar, a gente vai para outro lugar. Então, nós somos seres em transformação. E isso é importante ter em mente. Os bebês e as crianças pequenas, em sua condição vital de serem simultaneamente dependentes dos cuidados do adulto e independentes de seus processos interativos no e com o mundo, rompem com a tradição de conceber e realizar o currículo como prescrição de objetivos e conteúdos a serem aprendidos. Um estabelecimento educacional para crianças pequenas exige pensar e praticar ações no cotidiano diferentes do modelo escolar, organizados em aulas e baseado na transmissão de conteúdos, né? Então a creche não pode ser pensada nesse modelo tradicional, de forma nenhuma, tá? De forma nenhuma. Os bebês, porque ainda não podem se deslocar com autonomia, não falam a nossa língua, não permanecem imóveis e quietos para ouvirem lições, interrogam a escola e o currículo, exigindo a abertura de outras possibilidades de planejar, organizar e avaliar o cotidiano da creche. Então, o cotidiano da creche é extremamente diferente nesse sentido quando a gente pensa da organização, né? Porque ao mesmo tempo que a criança ela não tem ainda, ela não fala muitas vezes, ela não se expressa por palavras, né? Mas aí você tem que estar ali dando banho em uma, tá olhando a outra que está brincando, tem que preparar o ambiente, enfim. É um ambiente com muitas interações e cercado de cuidado, sim, e de aprendizado o tempo todo. Só que não é um aprendizado daquela forma que a gente conhece. Olha, agora nós vamos aprender isso, né? Sequencial, bonitinho. Não. É um aprendizado múltiplo ali, que muitas coisas acontecem ao mesmo tempo, né? E você tem que estar ali atento e trabalhando esses vários aspectos, tá? Para explorar tal abertura, propomos substituir a concepção curricular prescritiva, né? Prescritiva, aquilo que já está pré-determinado, escrito lá o que você tem que fazer, como fazer, né? Do que os adultos devem ensinar e do que os bebês e as crianças pequenas devem aprender para a concepção interativa de um currículo pautado nas narrativas que âmbitos podem estabelecer no cotidiano da creche a partir do vínculo das linguagens com a vida.
A educação infantil, em sua especificidade da primeira etapa da educação básica, exige ser pensada na perspectiva da complementariedade e da continuidade. Os primeiros anos de escolarização são momentos de intensas aprendizagens para as crianças. Isso é importantíssimo, gente. Esses momentos na creche são fundamentais, os estímulos, isso é muito importante, as interações, né? E aí elas vão compreender esse mundo aqui. Aquele é um momento de uma riqueza de aprendizagem absurda, né? Absurda, tá? Então é importante, né, como que a gente vai fazer esse trabalho. E aqui, vocês viram que ela está propondo, né, esse currículo aí por uma concepção interativa de currículo e não uma concepção prescritiva. Aquilo tudo planejadinho que já vem antes, não. Uma concepção interativa, né, pautado nas narrativas. Então é importante você ter isso em mente. O que aqueles autores estão propondo? Um currículo interativo e não prescritivo. Que isso pode aparecer como questão. Linguagens narrativas e currículos. As crianças pequenas solicitam aos autores, aos educadores, uma pedagogia sustentada nas relações, nas interações e nas práticas educativas intencionalmente voltadas para suas experiências lúdicas e seus processos de aprendizagem no espaço coletivo, diferente de uma intencionalidade pedagógica voltada para resultados escolares individualizados. Então é muito importante também que na creche, como eu falei, são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Você tem que trabalhar ali com um grupo de diferentes formas, né? Diferentes formas. Por isso o trabalho do professor em creche é desafiador mesmo, tá? A função do docente é coprodutora de currículo e ser efetiva na construção de um espaço educacional que favoreça, através da interlocução com as crianças e as famílias, experiências provocativas nas diferentes linguagens enraizadas nas práticas sociais, culturais de cada comunidade. As características dos bebês exigem que o dia a dia seja muito bem planejado, pois há uma grande dinamismo e diversidade no grupo. Enquanto duas crianças dormem, uma quer comer, outra brinca, outra lê livros, brinquedos, enquanto o outro bebê precisa ser trocado. É isso que eu falei para vocês. É tudo ao mesmo tempo, né? Várias coisas acontecendo. Por isso que se o professor não estiver bem preparado e tiver planejado, né, como ele vai fazer várias coisas, e aí vocês falam assim, mas você falou do currículo prescritivo. Sim, aquele currículo que espera que as coisas aconteçam como receita de bolo. Não, mas o planejamento é importante, sim. Planejamento, não confundir planejamento com prescrição, né? Prescrição é algo que você espera que está determinado. Planejamento é sua organização. Eu falo muito isso aqui para os concurseiros. Você quer passar no concurso? Tem que ter planejamento. Que hora você vai estudar? Quanto tempo? Que pegar o edital, né? Eu falo, sempre ando com o edital assim, pegar o edital lá, você que vai fazer Carapicuíba, aquela parte dos conteúdos e falar, hoje eu vou assistir o vídeo do Fábio, eu vou assistir o vídeo de outro autor aí, de outro canal do YouTube, né? Para você ir estudando, organizando ali seu dia. Porque senão, se você não planeja, você acaba não estudando. Porque você tem que ter mais ou menos assim 2 semanas planejadas. Hoje eu vou assistir esse vídeo, vou fazer esse simulado, vou fazer esse exercício, preciso estudar matemática, português também. Então vou organizar os meus dias, isso é planejamento, tá? Toda essa diversidade numa situação de dependência exige atenção permanente à segurança das crianças, através de um número adequado de adultos, para efetivamente dar conta das singularidades. É claro que numa sala de bebês, com essas múltiplas tarefas, você precisa ter os profissionais em quantidade adequada, senão não há planejamento que vença isso, certo? A criação de espaços pedagógicos, materiais, construção de ações educativas que desafiem e contribuem para o desenvolvimento das crianças exigem preparo e disponibilidade das professoras. Acabei de mencionar essa situação.
tá? Os bebês e as crianças estão construindo suas primeiras aprendizagens e todas as situações aprendem. Quando conversamos com ele, nos responde com balbúcios. Quando trocamos suas fraldas, eles nos auxiliam esticando as pernas. Tudo isso é processo de aprendizagem, gente. Então, o cuidar e o educar são indissociáveis. Enquanto cuida, educa. Enquanto educa, cuida. Tá? Não esqueça disso jamais, porque isso cai direto nas provas. Trocar a fralda é um gesto? Sim, você vai estar conversando com a criança, vai estar estimulando, vai sorrir, vai cantar uma musiquinha para ela vai esticar a perna. É todo um processo educador. Né? Então, a criança nasce escrita num código natural e sociocultural, na interação com o outro, nas inúmeras possibilidades que o outro lhe aponta, ela imprime a marca do humano e constrói sentido nas linguagens, vinculados ao ato de brincar, criar e linguajar. Tá? A experiência lúdica de brincar inaugura o humano por configurar a primeira referência da compreensão individual e social que o bebê retém das interações corporais com a mãe, com o pai, com o adulto responsável, numa dinâmica de aceitação e confiança mútua, que na intimidade de brincar com o corpo. Então, gente, aqui entra a importância dessas interações, né? Dessas interações na creche, dessas primeiras brincadeiras com o corpo, com os atos de cuidar, né? Os atos de alimentação da criança, tudo isso é um processo educativo, certo? Que começa na família, sim, mas agora também nas creches, a partir de que a creche assumiu não, né? Mas ela tem esse papel também de educar e cuidar, como a gente está conversando aqui, certo? Então, gente, nós vamos parar por aqui hoje e continuaremos a segunda parte do vídeo para a gente continuar debatendo esse assunto aqui e terminar esse vídeo e depois vai ter o simulado. No simulado a gente vai fazer algumas questões do vídeo centradas em alguns pontos que eu mencionei para que a gente possa aí através da leitura, né, entender o que pode ser perguntado no concurso público. Tá bom, gente? Um grande abraço e até o próximo vídeo, continuando o mesmo texto.